Bom, pessoal, então lá na página 5 da apostila, a gente vai ter equações trigonométricas continua um pouco, né, daquilo que a gente já estava fazendo na página 4, só que o jeito de fazer é um pouquinho diferente, porque não é nem mais fácil nem mais difícil, é um pouquinho só diferente. Porque aqui o nosso objetivo vai ser literalmente encontrar o valor de x. E lá a gente achava o cosseno de x. Então, na página 4, por exemplo, isso aqui, às vezes a resposta era só cosseno de x igual a 0,5, poderia ser dado como resposta também, né? Agora não. Nessa situação, o que a gente vai querer? Eu quero saber cosseno de que ângulo que dá 0,5. Isso a gente já fez até lá atrás, em sala de aula também, né? Mas como que a gente pode pensar nisso, né? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, isso aqui é uma equação, né? Tem uma igualdade, né? Tem variável e é uma equação trigonométrica porque usa a função trigonométrica. E aí, quando a gente tem uma coisa como essa, a gente recorre ao ciclo trigonométrico, né? Fatalmente a gente vai recorrer. Então, o que a gente tem que pensar? Tem que pensar que é dado um ciclo trigonométrico, né? Aí ele fala, qual é o valor de... Qual é o ângulo que me dá o valor meio, né? No caso, eu coloquei aqui no eixo X, porque ele está falando do cosseno, né? Então, qual é a abertura cujo cosseno vale 0,5? Metade do raio. Aí, pessoal, quando eu faço essa abertura, eu verifico essa medida. Só que não é verdade dizer que só esse ângulo no primeiro quadrante me dá o valor meio, né? Metade do raio. Se eu estou falando de cosseno, e aqui o valor é positivo, o que eu tenho que pensar é o seguinte: quais são os quadrantes que fazem com que o cosseno seja positivo? Então a gente tem que lembrar que o primeiro quadrante e o quarto quadrante me dão valores positivos para cosseno. E aí, isso é importante porque aí eu posso pensar o seguinte, que eu tenho um outro ângulo lá no quarto quadrante que também me dá esse valor de 0,5. Então a questão é, qual é o valor de x e de x'? Eu tenho que saber quais são esses valores e descobrindo esses dois valores já é a resolução da minha equação trigonométrica. Nesse caso, pessoal, o intervalo que a gente vai seguir sempre é de uma volta completa, tá? Então, em uma volta completa, dado uma volta completa, para esse valor 0,5, quais são os ângulos que eu tenho? Então, aqui, né, é fácil de verificar, né, pessoal? Eu vou colocar aqui primeiro a resposta em grau, depois eu vou colocar em radiano para a gente oficializar, tá, pessoal? O certo mesmo é colocar a solução sempre em radiano, né, finalizar a questão. Então, eu posso pensar, pelos ângulos notáveis, né, 1, 2, 3, 3, 2, 1, então a gente tem que o ângulo que me dá, cosseno do ângulo que me dá meio, esse ângulo é 60, né? 3, 2, 1. Então, o ângulo aqui é de 60 graus no primeiro quadrante. Então, eu poderia dizer assim que x pode ser 60 graus. Mas, como eu quero dar em radiano, né, pessoal? Radiano. Então, aqui seria π sobre 3. Né? Π sobre 3 radiano é o mesmo que 60 graus. Então aqui π sobre 3. E lá no quarto quadrante, então seria o mesmo que dar uma volta completa e voltar a 60 graus, né? Então aqui seria 300 graus. Se eu fizer a mesma coisa em radiano, seria o mesmo que o quê? Dar uma volta 2π e voltar π sobre 3. Então seria 2π menos π sobre 3. Então, ó,
Se eu fizer por números mistos, né? 3 vezes 2π, 6π, menos 1, 5. Então aqui ficaria 5π sobre 3. Então a minha resposta, pessoal, para essa equação vai ser x' vai ser 300 graus ou 5π sobre 3. Esse exemplo está na apostila, tá, pessoal? Mas eu queria só fazer aqui com vocês para a gente reforçar o que está lá, e aí, senão a gente vai ter aquilo na apostila e nem vai acabar lendo, né? Então, vou dar a equação para você. O que você precisa fazer? Você vai precisar achar esses dois valores em radiano. O que você pode recorrer? Recorrer ao círculo trigonométrico para lembrar quais são esses ângulos. Qual que é a resposta disso? Você pode ver que eu nem usei o cosseno, né, pessoal? Porque o cosseno de 60 é meio, cosseno de 300 também. Então a solução é, para essa equação, os valores que eu tenho para x é π sobre 3, né, radiano, aqui também rad, e 5π sobre 3, tá? Então, esse primeiro caso, bem simples, na verdade, a gente já chegou a fazer coisas parecidas com essa, inclusive com cosseno de x sendo igual a 0,5. Agora, a gente vai tentar mudar um pouquinho, né? Eu vou dar um exemplo, o segundo exemplo já muda um pouco o jeito de fazer, tá? Vou apagar aqui primeiro. Bom, o segundo caso é o seguinte, ó. Tangente de 2x é igual a raiz de 3 sobre 3. Pessoal, nesses exercícios aqui, a ideia é a gente utilizar mesmo os valores já conhecidos, tá? Dificilmente a gente vai sair dessas coisas aqui, porque para a gente praticar sem o uso da calculadora. Então, são sempre os ângulos elementares. Raiz de 3 sobre 3, por exemplo. Então, a questão aqui é tangente. Aqui está 2x, não está só o x, né? Então, tangente de que ângulo daria raiz de 3 sobre 3? Né? Então, vamos pensar lá na tangente. Tem lá o ciclo trigonométrico. X, y. E aí eu tenho a reta tangente, né? Que é paralela ao eixo y. Beleza. Pela tabelinha,